Namastê, meu nome é Anita Carvalho e eu tô aqui hoje para tirar algumas dúvidas sobre o yoga. O significado da palavra yoga é união, e a ideia aqui é uma união de você com você mesmo. Yoga é uma filosofia de vida, na verdade, é algo que você vai começar a buscar a estar totalmente presente no aqui e agora. Então, essa atitude vai fazer parte de todo o seu dia a dia e é uma coisa para a vida toda. Não é assim, eu chego e pratico yoga em cima do tapetinho e vou embora, agora não pratico mais yoga. Por exemplo, nesse momento agora, eu estou aqui 100% presente, então eu estou praticando yoga também. Então, o yoga, basicamente, em poucas palavras, é essa atitude em conseguir estar 100% presente. Na minha opinião, qualquer um pode sim praticar yoga. Mesmo porque a prática não se limita só nos asanas, né? A gente pode praticar yoga de diversas formas. Eu posso praticar yoga, às vezes, cantando um mantra, eu posso praticar yoga prestando atenção na minha respiração, mas mesmo em relação aos asanas, todos os asanas podem ser adaptados para diferentes tipos de corpos, para diferentes tipos de problemas físicos também. Então, o que você deve procurar é descobrir qual a prática faz mais sentido para esse momento da sua vida. Nós temos a prática de Iyengar, que é quase como uma fisioterapia, então qualquer um pode praticar Iyengar, é muito benéfico, porque o objetivo principal é um alinhamento grande de coluna. Nós temos a prática para alunos iniciantes, que às vezes tem um pouquinho mais de fluidez, mas qualquer pessoa pode praticar. E tem a prática mais agitada, as práticas de vinyasa, as práticas de ashtanga, que são um pouco mais vigorosas, mas mesmo um aluno iniciante, se for bem orientado pelo professor, ele tem condições sim de praticar. A yoga tem metade das pessoas acreditam que yoga é para as pessoas que vão ficar lá quietinhas e relaxando, né? Existe uma imagem em relação a isso, então as pessoas muito agitadas acreditam que yoga não é para elas. E eu sempre falo, não, a yoga é exatamente para quem é muito agitado, porque a ideia é você achar esse equilíbrio interno, né? Por exemplo, a aula que eu dou é muito sim para as pessoas agitadas, porque eu procuro dar uma aula com tanta informação, você tem que estar prestando tanta atenção no seu corpo, que você vai conseguir dar um espaço na mente. Isso, mesmo que seja muito difícil fisicamente falando, vai dar um descanso mental, então isso traz uma sensação muito prazerosa. Outra característica às vezes, as aulas com música, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que se consideram muito agitadas, as aulas com música servem para você também ter mais uma ferramenta para estar conectado. Tradicionalmente, não se usa música nas aulas de yoga, porém, eu acredito que a música pode ajudar a essa pessoa que está começando, para que ela não precise se deparar só com ela e o corpo de cara. E aos pouquinhos ela vai desenvolvendo essa paciência de conseguir estar para dentro. Porém, uma aula de yoga não é nada parada, né? Eu sempre falo que a pessoa precisa vir experimentar e pelo menos praticar durante um mês, antes de dizer que o yoga não é para você. Porque não é na primeira aula que você vai sentir esse efeito da mente mais tranquila, do corpo diferente. Então, é um processo. O yoga é um processo talvez para uma vida toda. Então, eu sempre recomendo que quem está começando, pratica um mês. Mesmo que for muito difícil a primeira aula. A minha história foi muito parecida. Minha primeira aula foi muito frustrante, porque eu era daquelas que queria perder muitas calorias. Inclusive, eu perguntei para a pessoa que me levou quantas calorias se perdia numa aula de yoga. E é muito engraçado isso, porque hoje eu não vejo o menor sentido nessa frase, mas na época era o que me interessava, eu queria emagrecer. E
Eu fui o exemplo errado da aula inteira, foi totalmente frustrante. Eu caí numa aula de Iyengar muito rígida e, nossa, aquilo foi assim, eu descobri o quanto eu era torta, o quanto eu não conseguia absolutamente nem colocar a mão no joelho. Só que a minha mente, pela primeira vez, ficou calma. Eu saí dali e alguma coisa tinha mudado. Eu dormi muito melhor nesse dia, eu consegui chegar em casa de uma outra forma, até dirigir de outra maneira. Então, nossa, eu precisei voltar para ver o que tinha acontecido e até para mostrar para aquele meu professor que eu podia mais. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a entender, né? E foi indo, enfim, ao longo do tempo o corpo vai cedendo, mas aos pouquinhos você vai percebendo que o corpo é só um detalhe da prática. A prática é infinitamente maior do que só os asanas. Então, essa sensação de bem-estar, esse processo de autoconhecimento, o yoga é um processo de autoconhecimento. Então, quanto mais você consegue se conhecer, mais você vai ter condição de lidar com todas as adversidades da sua vida. Você já sabe as coisas que te fazem reagir quando você fica muito aborrecido e você vai tendo mais ferramentas para lidar com tudo isso. Então, não é que quando a pessoa pratica yoga, os problemas vão sumir. Não, pelo contrário, né? Talvez sempre vem mais problemas, não tem muito jeito. Porém, o que vai mudar é a forma que você vai lidar com eles. Ela traz essa calma interna, assim, você começa a aprender a lidar melhor com toda a sua volta e com você mesmo também. Não, na verdade, yoga não tem nada a ver com religião, tá? Na verdade, o yoga, ele acomoda todas as religiões e você começa a entender que você e o todo, você e o universo, você e aquilo que você acredita já são a mesma coisa. Então, na verdade, o yoga tradicionalmente, ele acredita numa ordem. A mesma ordem que faz o sol nascer todos os dias, a mesma ordem que faz as luas mudarem, é essa mesma ordem que conduz a nossa vida. Então você começa a entender que existe essa força por trás, ou seja, eu não tenho muito controle sobre as coisas, então eu consigo soltar um pouco mais, e essa religiosidade, ela é, para cada um, é muito pessoal. Então, você pode sim acreditar na sua Virgem Maria, você pode sim acreditar no seu Jesus Cristo, ou aquilo que for, mas você vai começar a descobrir que você e essa coisa grande, essa ordem do universo já são a mesma coisa. Mas realmente não existe uma religião obrigatória para se praticar yoga, não. Ela consegue acomodar todas as religiões. O mantra Om, ele representa esse som do universo, vamos dizer assim. Seria como uma reverência, um agradecimento a essa possibilidade de eu estar aqui. A ideia é que ele te conecte de alguma maneira com aquele momento presente e que você tenha uma atitude que eu possa agradecer de poder estar aqui agora para cuidar de mim um pouquinho, entendeu? É mais ou menos assim. Eu recomendo que todos tenham o seu próprio tapete, por uma questão de energia mesmo, de higiene, porque assim é o seu tapete, é o seu cheiro, é o seu suor que vai estar lá. A escolha do tapete, eu sempre recomendo para que você escolha aquele que você não escorrega. Esse é o fundamental. Você não pode estar se sustentando ali para não escorregar. Você tem que estar bem estável. Então, sempre, as pessoas que suam muito nas mãos, hoje em dia existem uns tapetinhos de toalha que ajudam muito. As pessoas que não têm esse problema, aí vai mesmo de gosto, né? Tem os mais fofinhos, tem uns que são mais ásperos. Eu sempre recomendo que você coloque a sua mão nele e observa se você vai sentir que escorrega. Se escorrega, é melhor você escolher outro, até você achar um que você se sinta bem estável. É legal você lavar o seu tapetinho. O tapetinho, normalmente, quanto mais velho, melhor. Ele chega inicialmente com
como uma goma de roupa nova, meio brilhante, e que quanto mais esse brilho puder sair, melhor. Quanto mais velhinho, melhor. E os cuidados são assim, logo após a sua prática, é legal passar um paninho com alguma coisa, pode ser com álcool ou algum cheirinho, alguma essência que você goste, água e um pouquinho de essência de lavanda, por exemplo. Quando o mat fica muito sujo, às vezes que você viaja com ele, alguma coisa assim, eu lavo com vassoura e sabão mesmo e depois deixo secando no sol. Então é legal sim você deixar o seu mat sempre limpinho pela energia e pela higiene da coisa também. Não pode praticar de meia, porque você precisa da estabilidade completa, né? E a meia, por mais que a sua meia não esteja escorregando, você não está tendo toque total no chão. Então é importante sim que você esteja com os pés e as mãos livres para praticar. Eu recomendo para quem sente muito frio nos pés, e eu sou uma dessas pessoas, eu uso polaina, que aquela quentinho aqui em cima já ajuda bastante para quem sente muito frio nos pés. E deixa sempre uma manta para você poder usar no seu relaxamento depois, que daí você não vai passar nenhum frio. A prática dos asanas, ela serve para a gente organizar nosso corpo energeticamente falando. Quando eu bebo água ou quando eu como um pouquinho antes ou logo em seguida da prática, o meu corpo sempre vai priorizar a função orgânica, ou seja, eu vou perder todo esse benefício energético que eu acabei de conquistar. Então, o ideal seria que a gente conseguisse ficar mais ou menos 1 hora antes e 1 hora depois da prática, sem comer, sem beber e sem ir ao banheiro. Porém, às vezes isso não é possível, então o que eu recomendo é que você adapte isso de acordo com a sua possibilidade. É claro que sempre é melhor praticar do que não, né? E se por acaso for um horário único que você tenha e você acabou de comer, tudo bem. Mas o ideal para que você tenha o total benefício da sua prática é que você consiga ficar um tempinho antes e um tempinho depois sem comer e sem beber água, porque você acaba perdendo essa parte energética que é o que a gente mais está querendo, né? Que é acessar lá o topo da cabeça com a energia. O ideal é que a prática seja feita de manhã. Apesar de muitas pessoas sentirem o corpo muito mais duro de manhã, esse é o horário ideal, assim, acordar e poder praticar, eu acredito que é o melhor horário. Tem gente que funciona muito bem à noite. Eu normalmente não recomendo práticas muito agitadas à noite, porque a pessoa tende a não dormir muito bem. Então, você vai aos poucos achando esse equilíbrio. A prática de yoga precisa te equilibrar. Então, faça várias práticas e observa o que você ficou melhor depois. Então, a prática que te fez dormir melhor, que você conseguiu ter um dia melhor, é essa que você deve manter. Porque existem pessoas, por exemplo, as do tipo Kapha, que se praticarem à noite, elas vão dormir da mesma maneira. Então, não dá para ser uma regra geral. Mas o ideal é que a gente consiga praticar pela manhã. Eu acredito que sim, você pode praticar todos os dias, mas mais de uma prática de asanas por dia eu acho um pouco de exagero e você tende a desequilibrar um pouco o seu vata, que a gente fala, né? Você vai ficar um pouco mais agitado e mais aéreo, que não é um equilíbrio. Então, asanas a gente deve fazer uma vez por dia, uma aula por dia já está muito bom. E eu recomendo que você faça aulas diferentes se você for praticar todos os dias. O que eu vejo ao longo dos anos é que quando a gente repete muito a mesma prática todo dia, aí você tem uma chance um pouquinho maior de ter alguma lesão. Então, na minha opinião, você deve buscar práticas bem diferentes, o mais diferentes possíveis, assim, todos os dias, bem alternadas. Então, se um dia eu fiz uma aula
de vinyasa que trabalhou muito a perna, no dia seguinte eu vou fazer uma aula de vinyasa que trabalhe muito o braço, enfim, eu vou tentando fazer estímulos diferentes. Essa conta funciona um pouco melhor quando você faz várias coisas diferentes do que quem faz sempre o mesmo jeito todos os dias. Quando você repete muito a coisa, a chance de lesão é um pouquinho maior. O Namastê é como se fosse o nosso cumprimento, nosso oi, só que eu estou cumprimentando o seu ser interior. Seria um cumprimento um pouquinho mais profundo, uma reverência ao seu ser. Então gostaria de agradecer e desejo que sua prática seja muito feliz, que seu processo de prática seja muito incrível. Namastê!